Boa tarde, jovens, amigos e amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Quero conversar um pouquinho aqui sobre uma comunidade indígena, uma das comunidades indígenas que existem aqui no território do Rio Grande do Norte. No litoral sul do Rio Grande do Norte existe uma comunidade chamada Catu dos Eleutérios. Mas antes de conversar um pouco sobre o Catu, propriamente dito, e sobre os atentados que a comunidade do Catu vem sofrendo ultimamente, eu quero conversar um pouquinho sobre a história dos índios do território do Rio Grande do Norte. Bem, na segunda metade do século XIX, os índios norte-riograndenses sofreram um grande golpe, um golpe muito duro, né? Oficialmente, os censos do começo da segunda metade do século XIX contabilizavam quase 7 mil índios no território norte-riograndense. Obviamente havia muito mais, tá? Só que esses índios estavam vivendo em terras que eram de interesse dos grandes latifundiários. Os grandes proprietários de terra queriam dominar essas terras indígenas, muitas das quais haviam sido legalizadas como propriedade indígena desde o final da Guerra dos Bárbaros. Só para a gente ter uma ideia. Só lembrando que Guerra dos Bárbaros é um dos nomes que recebeu o grande levante das nações interioranas, né? As nações Tapuia, lideradas por nosso grande rei Canindé, que durante o início do período colonial liderou um dos maiores, o maior movimento de combate à colonização do território brasileiro da história do Brasil. Foi esse, liderado por nosso amado rei Canindé, que recebeu da parte dos intelectuais brasileiros este nome, a Guerra dos Bárbaros. Mas voltando à questão do índio norte-riograndense. Na segunda metade do século XIX, como eu dizia, os latifundiários interessados em se apropriar, se apoderar das terras em que os índios viviam, simplesmente retiraram o termo índio do censo. Deixaram os termos branco, preto e pardo, e o indígena desapareceu, foi removido. Então, oficialmente, por mais que fosse uma trapaça, um golpe, oficialmente o índio já não existia mais, não havia mais indígenas no território do Rio Grande do Norte, e aí os latifundiários alegaram ao governo geral que as terras estavam abandonadas e que por isso deveriam ser leiloadas. A consequência disso é que muitos de nossos antepassados perderam o direito à terra. E até hoje, seus descendentes sofrem com isso. Entretanto, um pouco mais à frente, 3 famílias indígenas, 3 irmãos indígenas, aliás, membros da família Eleutério, receberam uma doação de terras no litoral sul do Rio Grande do Norte, entre os atuais municípios de Canguaretama e Goianinha. O padre Aquino doou terras a esses índios e nessa região nasceu a comunidade indígena Catu dos Eleutérios. É uma aldeia que fica ali no meio de um mar de plantações de cana-de-açúcar. Os parentes da aldeia Catu dos Eleutérios vêm há muito tempo lutando pela preservação ambiental, lutando por seus modos tradicionais, lutando para manter seus modos tradicionais de vida. Eu trabalhei em Canguaretama, eu passei 7 anos, graças a Deus, trabalhando em Canguaretama, inclusive foi lá que eu conheci o Catimbó Jurema na presente encarnação. Tive a oportunidade de ser professor de muitos índios do Catu e em janeiro de 2009 eu fui visitar a comunidade pela primeira vez, tenho muitos amigos lá, conheci a mestra Geralda, que era a última mestra de Jurema viva na região na época, né? Conversei com as lideranças, os anciãos, e aprendi muito sobre tradição indígena, espiritualidade indígena, culto a Jurema na comunidade Catu dos Eleutérios. E hoje eles estão se esforçando em preservar não apenas os seus modos tradicionais de produção e sobrevivência, mas em preservar sua cultura e espiritualidade ancestral. Mas aí, o que é que está acontecendo? E esse é o principal motivo pelo qual eu estou fazendo este vídeo aqui para divulgar essa situação, tá?
nos últimos anos a comunidade vem sendo vítima. Vítima de quê? Do agronegócio. Na verdade, desde que eu cheguei lá em 2009, que eu já observei esse movimento. De vez em quando, o território da comunidade é invadido pela plantação de cana de açúcar. Tá? Inclusive, houve uma época em que, não se sabe quem, tá? Tentou matar o rio Catu. A nascente do rio Catu foi invadida pelo cultivo de cana. Colocaram sacos de areia lá onde o rio nasce. Tá? Isso aí é um crime ambiental e, infelizmente, aparentemente, as autoridades estão fazendo vista grossa, porque faz tempo que isso vem rolando e nenhuma providência séria, firme, é tomada. Mas o avanço incontrolável, irregular do agronegócio não é o único problema que vem vitimando a comunidade. Tá? Agora estão, mais do que nunca, devastando a Mata Atlântica para retirar madeira de lei. Árvores ancestrais, árvores sagradas, vegetais sagrados, que estão ali no entorno da comunidade há séculos, há milhares de anos, estão sendo arrancados, sabe-se lá por quem. O cacique Luiz, que é meu amigo, meu irmão, meu parente, que Deus e a Jurema Santa e Sagrada te abençoe imensamente, meu irmão, tem estado periodicamente denunciando esses acontecimentos aqui nas redes sociais, mas até o presente momento nenhuma medida segura tem sido tomada. Não é apenas através das redes sociais que o cacique Luiz realiza essas denúncias, ele de fato aciona os órgãos públicos, mas aparentemente pouquíssima coisa tem acontecido, vem acontecendo para reprimir esses atos coloniais. Tá? A colonização não acabou ainda não, ela continua. A colonização permanece devastando as terras indígenas, devastando as culturas indígenas, tentando pôr um fim na espiritualidade indígena. E os índios estão resistindo. E nós, como caboclos que somos, catimbozeiros, juremeiros, umbandistas, devemos estar do lado deles. Será possível que não entendemos ainda que a luta do índio é a luta do juremeiro? É a luta do umbandista? Nós somos caboclos. A tradição e a espiritualidade indígena é fonte de nossa força vital, existencial. E sem a floresta, simplesmente não existe Jurema. Eu vou até estender um pouquinho mais. Sem a floresta e sem a cultura e a espiritualidade indígena, não existe Jurema, não existe Umbanda, fica difícil existir Quimbanda, tá? Não existe Santo Daime, não existe União do Vegetal, não existe xamanismo. Então, estou aqui rogando a nós que lidamos com a espiritualidade oriunda dos povos da floresta e que de fato nos consideramos juremeiros, umbandistas, catimbozeiros, nos mobilizemos em defesa da comunidade indígena Catudos Eleutérios, de sua cultura, de sua espiritualidade e de seu território. Tá? O cacique Luiz tem sofrido ameaças por conta da movimentação em defesa de sua terra, da terra de seu povo, que vem sofrendo ameaças. Então, vamos nos conscientizar e partir em defesa de nossas tradições, de nossa espiritualidade, de nossa ancestralidade e dos povos indígenas do Brasil. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada vos abençoe, nos abençoe imensamente, que o povo do Catudos Eleutérios seja abençoado, protegido, cruzado, firmado e defendido na força e no bem que a Jurema tem, que a fumaça dos encantados e dos mestres da Jurema estejam com eles, assim como sempre estiveram. Até breve, um grande abraço.